Já estou a posto com as minhas meninas. À minha direita, vocês já conhecem, a editora da Buda Style. Tudo bom, Claudinha? Renata Ruiz. Agora, essa menina linda, que é blogueira, é modelista, é a Deise Costa. Homônima, porque nós temos aqui uma artesã incrível, que é a Deise Costa. Aí quando eu recebi, né, loura, claro, né, gente? Recebi a ficha de gravação e eu, nossa, a Deise Costa vai estar lá na Buda. Mas é outra Deise Costa. E sabe o que é bacana? A gente vai conversar um pouquinho com a Deise, né, Rê? Vamos, ainda mais que ela tem muita história de costura para contar. O pessoal que está começando na costura vai se inspirar na história dela. Ela tem um canal no YouTube com muitas dicas de costura. Então, eu acho que a história dela é fabulosa. Tanto que ela já até saiu na nossa revista em janeiro. No nosso quadro Meu negócio é costura. Opa, eu engasguei aqui. E ela contou essa história. Eu conheci o canal dela, mas quando eu li a história, eu falei, não, eu tenho que levá-la no programa, porque as nossas leitoras precisam conhecê-la pessoalmente, não pelo menos pela TV, né? Porque ela começou a costurar há 11 anos. Conta um pouquinho, como é que você começou? De onde veio a vontade? Olha, minha avó sempre costurou, né? Então foi assim, a minha referência de costura na família foi minha avó. Mas eu não imaginava que em algum momento da vida eu também, né, teria essa habilidade para costurar. E aos 18 anos eu fiz o meu primeiro curso de costura. Foi o primeiro contato que eu tive assim com a máquina e comecei a costurar. Como foi? Difícil? Fácil? Para mim foi mágico. Mágico? Foi, porque quando eu tive o meu primeiro contato com a costura, eu falei, nossa, é isso, sabe? É isso que eu quero. Mas aí, eu conversando com ela, né, Rê? Antes da gente começar a gravar, porque a gente acha que tem pessoas que nascem com certo talento e que na primeira aula com a máquina já saem costurando. Aconteceu isso com você? Olha, eu tive muita dificuldade. Muita dificuldade? Tive, como qualquer iniciante, né? É natural, assim, é normal. Conforme a gente vai praticando, eu digo sempre que costura é prática. Se você não pegar na máquina e não começar a costurar, não desenvolve. Várias vezes você teve que fazer peças e desfazer. Nossa, sim. Pensou em desistir? Já. Pensou em desistir? Já pensei, mas nunca desisti. Assim, não pensei em desistir, mas bateu aquele desânimo, sabe? De você estar tentando, não tá dando certo. Mas eu tinha certeza do que eu estava fazendo era aquilo que eu queria. Só precisava encontrar a melhor forma de fazer para chegar no resultado. E quais são as principais dúvidas de quem está começando na costura, que eu acredito que tenham sido as suas dúvidas também? Pois é, acabamento é tudo numa peça, né? Então, essas dicas de acabamento que eu vou trazer hoje, para poder ter uma peça perfeita. Mas é muito bacana isso, né, Rê? Porque você imagina a pessoa assim, a gente tem que querer uma coisa, porque mesmo que a gente erre e até pense em desistir, porque somos seres humanos, é verdade. O fato de você ter a paixão, é essa paixão que não deixa a pessoa desistir. Não deixa. Porque assim, baixa um desânimo. Baixa. Né? Ainda mais quando assim, você vai pegar uma roupa, você vê essa roupa pronta, né? Aí você fala, como que eu vou chegar nesse resultado? Como que eu vou criar criar ou fazer essa roupa? Eu lembro que minha mãe, ela pegava muitas vezes a camisa ou a blusa e reproduzia. Só que aí tem os moldes, né? Eu vou entrar para minha área. Eu queria saber se a Deise, ela usa que tipo de... No começo ela pegava, fazia, ou você já usava alguma outro instrumento? Minha principal ferramenta de trabalho para poder desenvolver os modelos para oferecer para minhas clientes eram as revistas de molde, com certeza. Então assim, foi o meu maior suporte. Para começar, então, é excelente ter uma revista de moldes. Sim, com certeza. É uma boa base. Uma boa base, sim. Me sustentou durante muitos anos. Eu uso até hoje as revistas de molde. Esquece que a Renata tá aqui, tá? Só é você. Vamos lá. Esquece. Não fala nada. Até virar de costa, ficar de lado. Mesmo, então, ó, vira de costas. O que você acha dos moldes da Burda? Maravilhosos. Maravilhosos. Tô brincando. Obrigada. Porque sabe o que acontece? Quando a Burda chegou no Brasil, vai fazer 2 anos? Vamos fazer 2 anos em agosto. Eu peguei a primeira edição da legal. Burda. Eu peguei a primeira edição. Eu tô te perguntando isso porque várias professoras que se apresentam aqui falam, nossa, e conhecem a Renata nos bastidores. Cláudia, eu fiz um vestido de casamento, o meu vestido de noiva é pela Burda. Então eu queria saber como é que foi pra você, que é mais jovem, ter pego uma revista Burda, a facilidade de fazer a leitura daquele molde. Sim, aconteceu. Porque a Burda ela tem uma linguagem muito, sabe, simples de interpretar. Então, assim, mas isso não significa que as peças não sejam bem elaboradas. Entendeu? É uma linguagem fácil, os moldes. Entendeu? Então, eu já peguei um vestido de noiva da Burda, inclusive tá no meu canal, a Renata já viu. E eu peguei e transformei em uma blusa, um vestido de noiva. Vocês nem se conheciam?
Pessoalmente, não. A gente se conhece. Eu vi essa blusa, a gente estava em processo assim tava conversando, começou a conversar. Eu vi Isso. essa blusa, eu falei, eu acho que ela é a perfeita para a gente fazer algumas coisas juntos, para trazê-la para o nosso mundo burda e trazê-la para as nossas leitoras. Que bacana, muito Porque a bom. revista, ela pode servir como exatamente aquilo que ela está oferecendo, mas também pode ser um instrumento de inspiração para você transformar aquilo que tem e, de repente, pegar uma parte de cima de um vestido que tem, com a saia de outra página da revista e juntar e fazer um vestido lindo, Nossa, sabe? que bacana, é gratificante, É né? muito, fazer demais. essa leitura. E o que você trouxe de dicas hoje, minha querida? Vamos lá. Então, eu trouxe alguns calcadores, porque para montar zíper, alguns tipos de zippers, fazer alguns acabamentos, a gente precisa de alguns calcadores, né? E eu tive muita dúvida no início em relação a isso. Porque às vezes eu queria pregar um zíper invisível, mas não sabia como, né? Porque a gente já tem esse calcador aqui, que é o comum, né? Que vem nas máquinas, mas ele nem sempre atende a todas as situações. Então eu trouxe aqui alguns exemplos de calcadores que a gente pode estar usando no momento da costura para dar aquele acabamento. Esse aqui, por exemplo, ele é um calcador que a gente pode adaptar em qualquer máquina doméstica, né, sendo ela mecânica ou eletrônica, que ela tem uma faquinha. Eu não sei se vai dar para conseguir ver aqui. Tem uma faquinha aqui, que ela vai cortando e fazendo o trabalho do overlock. Quem está começando dificilmente consegue, né, investir em vários maquinários, né, no overlock. Então a gente tem essa opção aqui, que ele vai cortando enquanto a máquina vai fazendo o zigue-zague. Então é uma ótima opção para estar substituindo uma máquina. Perfeito, ótimo. Você não precisa comprar, você usando a que você tem, né? Exato. Para começar a costurar, eu acho que a gente precisa de pelo menos uma máquina, né? Exato. E eu indico os moldes também. Então, eu acho que é isso para fazer aquele acabamento. Exato. Perfeito. Porque eu recebo muito essa dúvida. Deise, eu não tenho overlock, como eu vou fazer esse acabamento? Essa aqui é uma boa opção. Ótimo, excelente dica, muito bom. Exato. E para fazer aqueles acabamentos de franzidinho, sabe, bonitinho na peça, tem aquela moda antiga, né, que a gente vai puxando a linha com a mão assim. Mas assim, a gente passa um ponto bem largo e vai puxando assim, a moda antiga mesmo. Mas a gente também tem um adaptador que serve tanto para máquina doméstica como para industriais também, quem tiver. Mas geralmente iniciante tem a máquina doméstica. E esse calcador aqui, ele serve para dar esse efeito de franzido. E aqui, quanto mais a gente aperta o parafusinho, ele vai acentuando o franzido. E se você quiser uma coisa mais suave, é só afrouxar, que ele vai dar essa regulagem. Então, adianta muito a vida da gente. Excelente. Esse aqui é um calcador que ele só tem um pezinho, né? E ele ajuda a pregar zíper de metal e até zíper comum também, porque como ele não tem essa segunda bandinha aqui, a agulha pega bem rente aos dentes do zíper. Então, ele facilita muito para deixar um acabamento perfeito. Para jeans também serve? Serve sim. Para qualquer tipo de tecido, né? Você aplicar o aviamento, você pode estar usando esses calcadores aqui, independente do tecido que você estiver usando. Esse aqui também é maravilhoso, porque ele é um calcador que ele serve para fazer a casinha do botão. Ai, né? que legal. Então aqui a gente consegue regular, posicionar em relação à agulha, a gente posiciona e já delimita aqui o tamanho da casa. Então ele vai fazer a casinha, a cabeça da casa, vai fazer a costura do corpo da casa, faz a outra cabecinha da casa e volta. Então você delimita aqui todo o tamanho da casinha que você quiser. Então ele já é próprio para isso mesmo. E ele anda, tá vendo? Então é muito fácil mesmo do que você usar um calcador comum. Então ele já é próprio para isso. Esse aqui é um calcador para zíper invisível, né, que já é aquele modelinho que a gente usa em vestidos mais delicados, para ele ficar todo limpinho na peça. Então ele tem essa parte aqui de baixo, que os dentes do zíper, ele vai entrar aqui e vai fazer com que a costura fique bem rente. E ele vai ficar totalmente invisível na peça. É esse modelinho aqui. Tem nesse material e tem plástico também. Então você encontra em várias versões de material. Te perguntar, o preço acessível depende do material que é confeccionado, é isso? Geralmente os de plástico são mais baratinhos, mas de qualquer forma esse aqui também não é um preço absurdo, não. Esse tipo de material aqui, geralmente, eles são bem acessíveis mesmo. Esse daqui, por exemplo, ajuda muito para quem quer fazer bainha de lenço. Sabe aquela bainha de blusa, uma blusinha de cetim, uma chiffon, aquela bainha bem fininha e delicada. Para fazer uma costura delicada, tem esse calcador aqui, que o tecido vai entrar aqui dentro e ele já vai virar, sabe? Ele já vai passar aqui fazendo a voltinha da bainha. Então, quando ele sair do outro lado,
ele já vai sair dobrado e a agulha já vai pegando. Então você não precisa ficar tendo aquela dificuldade de pegar a pontinha do tecido e virando com a sua unha, sabe? Que é muito difícil mesmo, principalmente para quem está começando. Então isso aqui é um ótimo auxílio, assim, para facilitar a vida do iniciante. Até eu costuro com isso aqui Quando hoje. você começou a costurar, você já trabalhava com esses calcadores? Não, eu passei por uma dificuldade, até descobrir que isso daqui existia, sabe? E passei por aquela fase de quebrar, sabe? Quebrar pedra, quebrar a cabeça. Porque não tinha muita informação, Não tinha. né? Você não tinha muita informação. Ela foi uma das primeiras a ter um canal no YouTube de costura. Tinha algumas outras revistas, mas a Burda ainda não tinha chegado no Brasil. Então, eu acho que a gente sempre traz essas informações, muitas informações. A gente tem no site, tem na revista. Então, eu acho que esse é um complemento, Há 11 né? anos. Não tinha como. Então, a dificuldade que eu passei quando eu busquei esse tipo de informação e não encontrei, hoje eu faço questão de falar, sabe, no meu blog, no canal, para as pessoas que estão procurando e passaram por esse momento também. Mais algum calcador? Para finalizar, Esse é esse daqui é um calcador de pregar miçanga, que ela vai passando a correntinha aqui por baixo e aí a agulha não bate na bolinha, então não quebra. Então ele é específico para isso. Menina, que tudo de bom. Maravilhoso. Agora, você trouxe também, né, Rê? Ela trouxe um blazer. Queria que vocês falassem Esse um pouco sobre blazer essa aqui peça. atrás, Então, o blazer é uma peça clássica, né? Ela é atemporal. Então, assim, independente da estação do ano, independente do que está rolando na moda, o blazer ele está sempre ali, né? Sendo repaginado de alguma forma, mas ele está ali. E foi uma das peças muito pedidas no meu canal, pelos meus leitores. Então, eu trouxe só uma versão informal. Confeccionei em tecido de brim. E para trazer como exemplo aí, que é uma peça muito pedida, né? Pelos leitores. E nesse mês de março, a gente tem bastante... Tem casaco, tem alguns blazers, então é legal que a pessoa possa se inspirar. A gente já está entrando nessa estação, né? É possível você fazer um blazer com molde, ou como a Deise explicando. A primeira peça que você fez, você lembra até hoje? Lembro, foi uma saia godê de malha. Uma saia godê de malha. 1/4 do godê, não foi aquele godê completo. Como é que ela ficou? Ficou ótima, tanto que eu comecei a... Mas assim, até chegar nesse ótimo, você foi quebrando a cabeça. Ah, com certeza. Não tem como, né? O que você falaria para quem vai se iniciar? Tem que ter, claro, a máquina de costura, você deu todas as dicas dos calcadores, ter uma boa revista de moldes. Eu sei que você também, além de se basear pela Burda, você também desenha alguns modelos. E que outras dicas você passaria? Olha, acho que a pessoa querer aprender, sabe, já é um passo à frente, porque independente das dificuldades, das limitações que ela tem, ela vai conseguir ir buscar informação. Então, assim, tendo uma máquina de costura, uma revista de molde para estar auxiliando na base dos modelos e muita vontade de aprender, ela já está bem à frente. Muita prática, né? Alguém uma vez falou das meninas em casa, e homens também, obviamente, a começarem a costurar usando folhas de sulfite. Você recomendaria isso? De pegar uma folha e ir passando e brincando? Isso é bom. Esse é um trabalho de condução, né, para iniciante. Isso aí é um treino que eu recomendo sim. Você pegar, você pode até desenhar um quadrado com a caneta, com um lapisinho e ir passando por cima ali, trabalhando bem devagarzinho para você pegar a condução, pegar segurança, porque tem gente que tem medo do pedal, né? Pisa e vai e leva aquele susto. Então, assim, é um bom treino, sim, para quem está começando, eu recomendo. É bacana, né? Sim. É porque a pessoa às vezes tem medo de pegar na máquina, então isso já ajuda. E a nossa Deise, ela é carioca. Ela falou, Cláudia, eu sou da Gema. Veio para São Paulo para gravar o Vida com Arte. Veio. Ai, que honra. Que bom, né? Mas ela tá num blog, depois vocês entrem na página do Vida com Arte, vai ter todo o referencial dela lá, né, Deise? Isso aí. Olha, turma, que bacana, né? Sempre é muito importante, sempre é muito bom a gente aprender. E aqui eu tenho para vocês a Burda do mês de março, maravilhosa, namora comigo. Aquilo que eu sempre falo, em cada edição da Burda, a gente encontra no mínimo 50 modelos de roupas em 5 tamanhos diferenciados. Nesse mês de março, são 52 modelos para você ter aquele outono inesquecível, de ótima visualização. Para quem não sabe nada de costura, quer começar a costurar,
vai por mim, pela Renata, hoje pela Deise também, e por milhares de mulheres em todo o mundo, milhões de mulheres em todo o mundo, que usam a Burda, porque é impressionante como a revista é didática. É aquela revista que descomplica o mundo da costura. Bacana ressaltar também que em todas as edições sempre tem uma moda voltada para as mulheres plus size. Moda infantil também, muito conteúdo voltado para nós, mulheres do Brasil, porque essa é a Burda Style brasileira. Bom, tem muita gente que eu acho até interessante, né? Quando a gente fala da Burda aqui no programa, a mulherada já corre nas bancas. Vira e mexe e fala, ô Cláudia, tá faltando aqui na minha cidade. Mas calma que vai chegar, né, Renatinho? Vocês estão vendo os pontos de venda, tudo direitinho. Por isso que eu falo para vocês que a assinatura é sempre uma comodidade. Fora que vocês vão ter acessos, para quem é assinante Burda, a vídeos exclusivos, a matérias exclusivas também para os assinantes da revista Burda. Vamos lá? Para você assinar por 12 meses, são 7 parcelas de R$ 22,11. Por 24 meses, 12 parcelas de R$ 23,22. Ô, Cláudio, eu quero assinar. Como é que eu vou fazer? Vamos lá. É só ligar no 0, operadora 11 3512 9492. 3512 9492. Ou acessando, gente, o site www. O nome do quadro aqui, burdanatv.com.br. Vale hiper a pena você se tornar uma assinante Burda. E dizendo que assistiu aqui no Vida com Arte, o primeiro exemplar é grátis para você e ótimas costuras. Você recomenda, né, Deise? Com toda certeza. Com toda certeza, de olhos fechados. De olhos Só não fechados. costura quem não quer, Verdade. né? Dá até vontade. Vocês falam com uma propriedade Sério? que dá vontade, que deve ser uma brincadeira, entre aspas, né, gente, maravilhosa. Acho que quando você faz a primeira peça, pode ser uma regata, algo básico. Só a última pergunta. Faça. Para quem vai começar, o que você recomendaria? Uma saia, uma blusa? O que você acha que elas vão fazer com Eu acho que uma saia reta ou uma saia vazia é um modelo bem legal para estar começando. bem bacana para começar? Sim, Você faz suas roupas hoje? faço todas. As do maridão também? Ah, é do marido, de vez em quando, ele fica me cobrando. Eu gosto muito de moda feminina, mas ele fica, Deise, poxa. Que bacana te receber. Ai, foi uma Casa honra. aberta pra você. Volte sempre Muito que obrigada. você quiser. Obrigada, meu amor. Tudo de bom. Manda um beijo pro povo do Rio, que é demais, Manda né? sim. É um povo bacana. Me sinto em casa. É, ela é Renata, muito querida, Obrigada, algum Cláudia. recado hoje? Não, eu só ia falar pro pessoal que viu a matéria da Deise, a gente tá lá no nosso site, www.burdastyle.com.br. Muito obrigada, Tá lá e minha ela linda. pode ver. Obrigada. às duas. Obrigada a você. Obrigada. E vocês acabaram de conferir mais um momento Burda na TV.